Nós celebramos o 10º domingo do tempo comum e semana passada a palavra de Deus recordava a importância do sábado, que para nós, por conta da ressurreição do Senhor, celebramos o domingo. E fomos chamados a entender que o descanso do sábado não é o ócio dos gregos, mas a contemplação da obra de Deus, que precisa ser iluminada pelo preceito que é de Deus e pelo significado de nossa história. É olharmos para a nossa vida e perceber o quanto Deus tem sido providente. Essa convicção é fundamental para que consigamos continuar caminhando. Porque tem momento que é difícil, sim ou não? Não é? E o sofrimento, quando ele é muito forte, muito intenso, ele nos tira a percepção da realidade e parece que a gente só está vivendo aquilo, porque a memória fica ofuscada. Olha, tanto que se nós pararmos para conversar, você pode perceber que os momentos dolorosos são mais lembrados que os momentos felizes. Até porque nós temos mais momentos felizes do que tristes, não é? No geral é isso. Mas a intensidade do sofrimento tira a percepção da realidade. E de maneira muito própria hoje, nós somos chamados a entender o que Deus espera de nós e nos afastar de toda a causa, aliás, da causa que traz a tristeza e o sofrimento em nossas vidas, que é o distanciamento de Deus. A pergunta que Deus faz a Adão, ele dizia logo no ato penitencial: onde estás? Não é uma pergunta locativa, como eu dizia, mas pode até dizer que é uma pergunta retórica. Ou seja, Adão, por que você se distanciou? Por que seu coração saiu da mesma frequência que o meu? O que você precisava que você não achou na minha presença? Quando Adão come do fruto da árvore da vida, ele está comunicando algo que talvez não explica o sentido do pecado em nossas vidas. O pecado é toda a tentativa do ser humano de pensar a vida a partir de si, com os seus cálculos, com os seus raciocínios, e dizer: a sua palavra não é soberana, mas eu prefiro fazer as coisas do meu jeito. Quem é pai e mãe que sabe, ou se você não é pai e mãe, você é filho, amém? Todo mundo aqui, né? Estou confundindo dessa lógica. Você percebeu que chega uma época que a criança, ou na infância, ou na aborrecência, né? Que é um período que criaram aí, que, não é? Eles acham, e nós achamos um dia, que estávamos na posse da certeza de todas as coisas, não é? Não se ouve ninguém, não se ouve os mais velhos, não se escuta a realidade, e se acha que está na posse de si. Só que o problema da nossa geração é uma geração que ela é muito amiga dos direitos, mas pouco simpática aos deveres. Eu tenho direito de tudo, mas quero me isentar de tudo aquilo que é dever e obrigação. E a gente acha que está certo, que a nossa é desse jeito. No fim é o que Adão faz. Eu vou comer do fruto da árvore da vida, porque eu quero, humanamente falando, tomar as escolhas da minha vida do meu jeito. Do mesmo jeito que a visão de uma criança é superficial, é limitada, é condicionada à sua circunstância, a nossa visão a respeito das coisas também é. É por isso que todas as vezes que queremos fazer as coisas do nosso jeito e não daquilo que Deus estabeleceu, a consequência é frustração. O Papa Bento XVI tinha uma reflexão muito interessante sobre o pecado. Ele dizia que o pecado é uma falsa promessa de alegria. Por exemplo, quando você comete algum pecado, você comete porque você gosta, sim ou não? É ou não é? Ninguém é tentado sobre aquilo que não gosta. Vai falar que você acorda um dia cedo e fala: nossa, mas que vontade de dar uma martelada no dedo. Alguém acorda assim? Ou que vontade de bater o dedinho na quina. Dói, sim ou não? Misericórdia. Quando você bate, você fala: louvado seja. É ou não é? Se pensou, já sabe o que ia sair aí, melhor nem pensar. É ou não é? Ninguém acorda com vontade de fazer isso, né? Porque te traz dor, sofrimento, dificuldade. Você tem outras inclinações, o que na Bíblia, que é um termo que chama concupiscência, que é a nossa tendência para o mal. Você pode perceber, ninguém acorda querendo dar errado, querendo fazer as coisas erradas,
mas a nossa inclinação, quando não submetida à graça, faz com que pecamos. É por isso que o Papa dizia que o pecado te promete felicidade e realização, mas a consequência da consumação dele é tristeza e frustração. Por mais que não entendamos no primeiro momento, uma hora isso frutifica. E um dos motivos de não entendermos propriamente isso é porque, repito, eu já falei algumas vezes, a gente tem uma visão muito moral do pecado e esvazia de todos os desdobramentos dele na nossa história. Por exemplo, a gente acha que pecado é somente aquilo que eu não posso fazer. Mas o pecado que entra no mundo, a consequência imediata nós percebemos, eu sempre repito isso. A dificuldade de assumir responsabilidade. Deus chama Adão, ele fala que foi a mulher que deu alimento. Ele olha para a mulher fala que foi a serpente. Ninguém fala, desculpa, eu comi. Não é? Eu assumo a responsabilidade, não. Começa a dificuldade de assumir responsabilidade e se instaura a malícia. E, portanto, tudo que o ser humano normalmente faz, se não é trabalhado pela graça, ele faz segundo as suas tendências ruins. É por isso que nós temos que confiar na graça, não somente como uma realidade providente que nos concede perdão, mas uma realidade previdente que nos possibilita não cair naquilo que fazemos, nos pecados. Esse é o sentido. E quando olhamos a todo um porquê na história da salvação e um querer de Deus, por mais que a serpente fere o calcanhar da mulher, ela esmaga a sua cabeça. E essa mulher é tanto imagem da igreja, quanto da Virgem Santíssima, a criatura mais perfeita que Deus criou. Mas o desdobramento da malícia, nós percebemos propriamente no Evangelho. Se eu parar para pensar, olha, vamos ser muito sinceros. Por mais que não tenhamos vivido um ambiente familiar mais adequado, a gente espera a aprovação da família, sim ou não? Não espera? Você quer que a sua família olhe para você e sinta orgulho, né? E fique feliz pelo que você está vivendo. Pode ser que não expresse isso diretamente, mas é legal. Bom saber que tem alguém por você. A família de Jesus acha que ele está louco. Aí nós tiramos Nossa Senhora do caso, né? Mas os familiares mais próximos aí. E as autoridades religiosas dizem que ele está possuído por um demônio. E, portanto, a base familiar, as autoridades religiosas da época, que de certa forma são os meios ali, talvez mais evidentes de realização, não enxergam nele alguém com um propósito, mas enxergam um endemoniado. E aí Jesus conta essa parábola para explicar que a divisão nunca dá fruto e que, portanto, nós precisamos tomar cuidado para não pecar contra o Espírito Santo, porque é um pecado que não tem perdão. E por que não tem perdão? Perceba que o que é o pecado contra o Espírito Santo? É atribuir a Deus as obras do demônio e as obras do demônio a Deus. Não há perdão porque há uma lesão na realidade. Se eu compreendo que o mal é bom e que o bom é mal, aliás, o bem, né, é mal, como é que eu vou mudar? Você não tem referência de valor. E você percebe que é um projeto de hoje? As pessoas querem desconstruir os valores e princípios para enviesar e ideologizar tudo. Se eu mudo o sentido, se eu mudo a compreensão das coisas, como é que eu vou viver uma vida realizada sem referência? Sem saber para onde eu estou indo? Sem saber quais são os princípios? E é por isso que não tem perdão, não é um limite à misericórdia de Deus, mas uma percepção completamente contraditória da realidade, e nós precisamos lutar contra isso, porque senão vai chegar um momento em que o sentido de família vai ser esvaziado, os princípios e propostas também vão ser, como tem acontecido muitas vezes. E um aspecto curioso aqui de Jesus, o povo acha que ele está louco, mas você percebeu que todo o empenho intenso e até extenso para Deus, o povo sempre enxerga com exagero, e as coisas que não são propriamente de Deus, estritamente dele, a gente nunca enxerga como exagero. Por exemplo, uma pessoa que assume grandes e intensas jornadas de trabalho, a gente acha bonito, sim ou não? Agora, se a pessoa começa a falar, não, eu vou à missa todos os dias, eu vou rezar o terço todos os dias,
Eu vou procurar Deus com intensidade. Você é lunático, fanático, leva a cama para a igreja. Há uma oposição entre carne e espírito. E se nós não tomarmos cuidado e não pensarmos de maneira reta a vida, nós vamos esvaziar toda a realidade de sentido. E nós somos um povo, lógico, falo de maneira geral, mas não todos, que a gente perdeu o sentido do sagrado, gente. Desculpa o que eu vou dizer. Tem gente que entra na igreja, parece que está entrando numa pizzaria. Não faz uma vênia, não faz uma referência. Passa no altar, muitas vezes perdeu o sentido. E não é porque não sabe não, sabe sim. Às vezes não visita nem um sacrário. A gente não consegue parar quieto mais. Não estou falando que é errado conversar. Lógico, o padre vai chegar aqui, não vou fechar a cara que eu estou ali na frente, sem cumprimentar ninguém. Mas precisa esse exagero, essa dificuldade de se concentrar. É a necessidade de distração que nós temos. Você chegou em casa, a maioria de nós tem que ligar alguma coisa. O som. A minha avó lá em Américo, acordava cedo, ligava no Madalena. Para ter alguém para... E só passava coisa boa, imagina, quem conhece sabe. É só coisa maravilhosa que passa. Ou liga um som, tem que ver no celular e a gente fica nesse vício, né? Tem que alguma coisa tirar da realidade porque nós não conseguimos enfrentar o silêncio. Não consegue rezar de verdade. Muitas vezes não conseguimos nem ter uma vida de oração. A nossa oração é muito baseada em preces, que não está errado rezar, não é? As orações fixas. Mas a gente não para na presença de Deus como é quem vive verdadeiro. Quanto mais se diz sobre a Eucaristia. E temos que tomar cuidado com as nossas redes sociais. Todo mundo aqui é católico, sim ou não? Se você é católico, você tem que ter uma boa referência daquilo que é doutrina. Até porque a nossa fé não está baseada em doutrinas humanas, mas em fatos. A segunda leitura, daqui a pouco eu vou abordar, ela fala da ressurreição, e a ressurreição é um fato, sim ou não? Ela não é meramente uma doutrina, se tira a doutrina da ressurreição, mas ela é uma realidade. A Eucaristia, a presença real de Jesus, é um fato, sim ou não? E por que a gente comunga de qualquer jeito? E por que a nossa vida não é uma vida eucarística ainda? E por que a Santa Missa não está num lugar de prioridade? Tudo parece que nos desmotiva a estar na missa. Mudou o tempo, já não vem. Se tem algum evento na cidade ou fora da cidade, já não vem. Se vai viajar, a última coisa que se olha não tem igreja. Será que nós acreditamos ou não que Jesus está vivo e presente na Eucaristia? Desculpa dizer, a não ser que você tenha um problema de joelho, uma limitação física, não dá para entender como é que na consagração você fica em pé. Você não se ajoelha para reconhecer que Jesus é o Senhor que é soberano. Não dá para entender muitas vezes que entramos no sacrário e não conseguimos ter a devida referência. É importante esse confronto com a verdade para olharmos para onde o nosso coração está direcionado. Porque a segunda leitura vai nos apresentar a ressurreição, que tem que ser comunicada para que o maior número de pessoas faça esse peso ressuscitado, mas vai dizer a contradição que existe entre o homem interior e o homem exterior. Entenda-se o homem exterior como a nossa dimensão carnal, fisiológica, e o homem interior como a nossa dimensão espiritual. Sabe que nós somos espírito, alma e corpo. Corpo é a dimensão biológica, o espírito onde Deus fala, nossa dimensão espiritual, e a alma onde está a sua inteligência, a memória, a vontade. Se nós não entendermos que temos que cultivar o interior e que o sentido de todas as coisas não está naquilo que é visível, mas em Deus que é invisível, nós vamos viver uma vida vazia, sem sentido algum. E você pode não concordar com o que eu estou dizendo, mas você não pode se distanciar da realidade que é Deus, que uma hora nos cobra. Quando você bota a cabeça no travesseiro e você consigo mesmo, sujeito a si, é ali que nós percebemos o que vai de acordo e o que não vai em nossas vidas. Enquanto protelarmos esse sentido de todas as coisas, nós vamos nos protelando, porque não temos vivido uma vida segundo aquilo que o Senhor pede. E ninguém pode escapar disso. Nós podemos viver uma vida aparentemente virtuosa, mas realmente não virtuosa. Podemos fugir do olhar das pessoas,
mas não do olhar de Deus, gente. Na eternidade, é a verdade sobre aquilo que eu sou que vai falar. E eu estou cultivando aqui agora. Por isso, vamos reestruturar nossa vida, nossa caminhada. Vamos parar de ser seleto no que é senhorio de Deus, naquilo que não é. Jesus é Senhor em muitos aspectos, mas quando mexe naquilo que é caro para nós, a gente não consegue entregar. Então nós temos muitas vezes até uma espiritualidade alimentada por momentos de oração, mas não de maneira concreta de crer. E perceba uma coisa, se nem Jesus, Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se esvaziou evidente da sua divindade quando esteve entre nós, agiu na força do Espírito, conseguiu converter todo mundo, nós também não vamos. Mas a questão não está no sucesso imediato. Nós fazemos o que fazemos, pregamos o que pregamos, vivemos o que vivemos por causa de uma teologia da fidelidade. Não é o que eu vou fazer, mas para quem eu vou fazer. Não é o que eu tenho feito, mas para quem eu tenho feito. Isso muda tudo. Se a minha vida eu entendi que é entregar tudo para Ele, viver na perspectiva dEle, nada é capaz de me desanimar, porque eu não olho mais para as circunstâncias imediatas, mas eu olho para Ele. E toma cuidado, a nossa geração parece que foi programada para não resolver problema. Estou com um problema na família, o que o pessoal acha? Tem que ir embora. Está com um problema aqui, na comunidade tem que ir para outra. Está com um problema no trabalho, o problema não é ela, é o trabalho, tem que mudar de lugar. E a gente não olha para nós. Sabe o que é o problema? Somos nós mesmos. Na maioria das vezes somos. Só que a gente não consegue admitir. O problema nunca sou eu, mas é sempre o outro. Se você pensa assim, para um pouquinho. Olha para você. Abandona a síndrome de Gabriela, lembra? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Olha para si e fala, não, tem que mudar, tem que melhorar. Sim ou não? Todos nós precisamos. Para de outorgar a responsabilidade da sua vida para os outros. Quando chegar diante de Deus, você não vai ter como falar, tá vendo? Eu era assim, Senhor, por causa do meu marido aqui, ó. Ele falou assim, porque você é desse jeito. E vice-versa. Aí eu sou assim porque o Senhor não conhece a minha esposa. Aí eu sou assim porque o Senhor não sabe quem convive comigo. Mas e o traste que você é? Pô, tem que suportar também. A gente tem que mudar. Tem que olhar para a gente, entender que existem princípios e caminhar na perspectiva desses princípios. Portanto, não deixe que essa palavra, que não é minha, mas é de Deus, pare nesse momento. Ao longo dessa semana, se pergunte. Não espera muito para comer. Começa a fazer alguma coisa. Se está vindo a missa de domingo, começa a vir de semana também. Se não está errando, começa a rezar o terço todo dia. Tem uma vida eucarística, faz tempo que não se confessa, vem se confessar. Vem procurar. Começa a alinhar tudo, porque nós não podemos barganhar com o princípio. O princípio que nós conservamos nos conserva, ao passo que o princípio que nós quebramos, uma hora vai nos quebrar. Não tem como fugir, isso aqui é realidade, é princípio ali que Deus mesmo estabeleceu. Portanto, volta para Ele hoje. Fecha seus olhos. Baixa sua cabeça. Peça para Deus essa graça. De não procurar adequar a palavra à sua vida, mas a sua vida à palavra. Peça por sua graça essa transformação. Nós sofremos muito porque não entendemos que Ele é Senhor. E o sofrimento maior é quando enfrentamos realidades que não estão no nosso controle resolver. Existe uma coisa que se chama liberdade e Deus quis, na sua divina vontade, que a liberdade fosse uma realidade inviolável. Tanto que aquela imagem muito famosa de Jesus batendo uma porta cuja fechadura está dentro e não fora, mostra que somente nós podemos abrir o nosso coração a Deus. Por mais que Ele seja onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Somente eu posso abrir ou não o meu coração a Deus. Eu posso dizer sim para Deus, como eu posso dizer não.
E Deus é tão bom que pela graça Ele quer reverter o não que temos dado ao seu projeto em um sim, para que vivamos plenamente a sua vontade. Diga sim para Deus hoje. Diga sim para sua família. Diga sim para os propósitos de Deus. Diga sim para aquilo para onde Ele plantou você. Ele é capaz de transformar tudo, de restituir tudo, porque Ele é Senhor.